Senhoras e senhores, o Bolsonaro segue fazendo aí estragos por onde passa. E dessa vez foi lá na campanha do Milei na Argentina. Deu um racha total. O que está acontecendo é o seguinte, na Argentina, a direita e a extrema-direita, como aconteceu no Brasil em 2018, fizeram aí uma mega frente ampla para que o Milei ganhasse as eleições, principalmente no segundo turno. A direita tradicional, que é a direita que a imprensa mais gosta, tinha uma candidata que era a Bullrich. A Bullrich, como falam os argentinos, ela perdeu e passou a apoiar o Javier Milei. Ok, só que tem um problema. A coalizão dela é a mesma coalizão do Macri, que foi presidente e endividou a Argentina, causou uma dívida gigantesca da Argentina com o FMI. E aí, por conta dessa dívida, o FMI passou a exigir da Argentina várias leis que foram aprovadas inclusive no Brasil e algumas no governo Macri tentaram aprovar, que eram leis como reformas trabalhistas, da Previdência e políticas de austeridade, que são aquelas políticas que fazem com que as pessoas mais pobres fiquem cada vez mais pobres e as mais ricas cada vez mais ricas. Lembremos, o FMI e o Banco Mundial, quem diz isso não sou eu, hein? Quem diz isso é o Lula, a Dilma, em todos os discursos aí fala isso. Eles são bancos que servem aos interesses dos norte-americanos, que são os Estados Unidos da América, e da Europa, dos europeus. Então, esses bancos servem ao imperialismo desses países. E são mecanismos que esses países usam para que países se tornem mais pobres, países emergentes não consigam emergir e não consigam chegar a ser um país de primeiro mundo e talvez uma futura ameaça para eles e para a economia deles, para que os países continuem sendo aí escravizados. Pois bem, o que acontece? Acontece que a Argentina se recusou a fazer isso, começou ali o FMI e o mercado financeiro americano a fazer uma guerra comercial contra a Argentina e o peso passou a desvalorizar muito. O governo passou a reajustar o salário primeiramente a cada 2 meses, depois a cada mês e agora é a cada 2, 3 semanas, se eu não me engano. E aí o governo vai reajustando para tentar reajustar conforme a inflação, mas é difícil, porque a inflação vai aumentando descontroladamente, porque está tendo uma guerra comercial contra o país que se recusou a fazer isso. Ah, e olha que a Argentina está pagando a dívida. Está pagando a dívida porque conseguiu aí dinheiro com a China entrando no BRICS. Ok, o Macri causou essa dívida, apoiou a Bullrich perde, falando o nome dela em inglês porque esse pessoal aí adora ser norte-americanizado. Ela passa a apoiar o Milei, só que tem alguns problemas aí. O primeiro, boa parte, a maioria da coalizão do Macri e dela não gostam do fato de que o Milei é associado ao Bolsonaro e a um outro líder de extrema-direita, que é do Chile, que é o Antônio Kast. Tem inclusive fotos aí deles juntos, que pegaram muito mal pro pessoal da oposição. Muitos não sabiam dessas fotos, e essas fotos passaram a viralizar na campanha. Deixa eu aumentar aqui o brilho do celular. Diminuiu o brilho que eu deveria ter feito. Enfim, você vai ver aqui o Milei e o Eduardo Bolsonaro, e esse aqui é o chileno, é o Kast. E aí você fala, tá, Thiago, e qual é o grande problema para esse pessoal? É porque eles são de direita e eles adoram a extrema-direita. O grande problema é que o Jair Bolsonaro terminou o seu governo no Brasil sem ter o apoio do mercado financeiro. A gente tem que lembrar que durante ali a eleição o mercado financeiro estava mais ou menos neutro, mas os setores aí da direita moderada, né, que apoiaram o Bolsonaro em 2018, muitos desses setores, você vê aí Simone Tebet, Geraldo Alckmin, aí, sei lá, Kassab, muitos desses apoiaram o Lula. Alguns dos bastidores, aí falei o Kassab, muitos deles publicamente. E esse pessoal aí da direita, dessa direita aí tradicional, vê o fato do Milei abraçar ele ser ali comparado ao Bolsonaro com muita temerosidade, pensando, peraí, o Milei, será que ele está fazendo aí algumas promessas para o pessoal do mercado financeiro e não vai cumpri-las? Ou que ele vai falar uma coisa, vai até tentar cumprir, mas ele vai ser burro, incompetente no meio do caminho para não conseguir, como o Bolsonaro fez? Ou que ele vai ter outras prioridades a partir do momento que ele entra no poder? O que ele vai tentar mesmo é dar golpe de Estado e não vai dar para controlá-lo? Será que ele vai ser um Bolsonaro da vida? O Milei estava conseguindo
nesses setores aí da direita, os setores da direita adoram, isso acontece no Brasil também, eles adoram ficar iludidos com qualquer fascista que se pinte um pouquinho de democrata. Olha só, esses dias aí, eu falo aí todas as vezes, o Globo News fazendo elogios ao Tarcísio de Freitas. Nossa, o Tarcísio é o melhor, olha, ele é a direita do bem. Aí o Lula aprova uma lei que estava para ser aprovada faz 30 anos, que é a reforma tributária. Você tem que ver todos os analistas da Globo dizendo que, olha, o grande vencedor dessa votação foi o Tarcísio. Cara, é fascista. Enquanto isso, o Tarcísio estava homenageando aí torturador da ditadura, estava homenageando aí policiais que mataram pessoas, estava mandando aí fazer chacina. Esse é o governador aí que é direita do bem, tá? Então você vê como eles adoram ficar aí iludidos com qualquer fascista que apareça que se pinte um pouquinho. O Milei começou em determinados momentos da campanha, ele defende obviamente as propostas loucas dele, tanto é que o apelido dele na Argentina é El Loco Milei, e ele começou a se pintar para essa direita, principalmente nos bastidores, como um cara, não, pô, eu vou fazer aqui mais ou menos o que vocês querem para vocês lucrarem, mais ou menos isso. Enquanto na campanha ele falou outra coisa. Então o mercado financeiro argentino passou a apoiá-lo. Se você vê a imprensa argentina hoje, a imprensa argentina apoia a eleição do Milei e a direita tradicional aí, o Macri, apoia. O Milei chegou a falar na campanha que ele e o Macri conversam quase todos os dias. Só que nem a candidata do Macri falava com ele quase todos os dias. Quer dizer, o candidato do Macri é o Milei. E aí o que acontece? Setores aí da coalizão do Macri passaram você imagina se muitas coisas eles não gostam do Milei, mas eles passaram a ficar ali muito incomodados com o fato de que ele estava ali aceitando a comparação ao Bolsonaro e, principalmente, o que foi ali, você imagina se tem um copo, você começa a encher, vai enchendo de água, se você continuar enchendo uma hora transborda, foi ali a gota d'água para ali transbordar o copo foi quando o Eduardo Bolsonaro foi para a Argentina no dia da eleição. Ele ia lá para comemorar com o Milei, caso o Milei fosse eleito, porque eles acreditavam que tinha uma chance dele ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque esse pessoal que é muito burro comparou a Argentina, que é um país, com o Brasil, com outro. E aí compararam pesquisas eleitorais da Argentina, que é um país, com as pesquisas que aconteceram em 2018 e em 2022 no Brasil e que erraram no primeiro turno a votação do Bolsonaro muito além da margem de erro. No segundo turno, acertam. No primeiro turno, erraram muito além da margem de erro. Então eles tinham pesquisas ali mostrando na Argentina que o candidato da extrema-direita, o amiguinho do Bolsonaro, o Milei, ele tinha ali, faltava para ele entre 9 a 10 pontos para ele ganhar no primeiro turno. Na Argentina não se ganha no primeiro turno com 50% dos votos. Então depende também da votação dos outros. Mas o que acontece? Não, o Milei não teve. Ele teve uma votação muito, muito ruim. Aí foi um desastre aí pro Bolsonaro, demos risada aqui, só que naquele dia, esse pessoal aí do Macri falou, olha, a gente não apoia o Milei. Nossa coalizão não vai apoiar o Milei. E o que acontece? Passam 2 dias, a candidata do Macri chega, dá uma entrevista e fala, olha, eu vou apoiar o Milei. Nós nos perdoamos por tudo que dissemos durante a campanha. Agora vem a parte engraçada. Durante a campanha, o Milei chamou a Patrícia Bullrich de terrorista, inventou que ela colocou bombas em escolas infantis, né? Que ela colocou bomba, que ela queria, que ela era terrorista. Tudo isso porque ela lutou contra a ditadura, ela foi perseguida pela ditadura militar da Argentina. Vejam, Milei defende a ditadura na Argentina, que é um país em que o povo é politizado contra isso. E aí, ela lutou contra a ditadura, ela inclusive recebe uma pensão por ter sido perseguida pela ditadura. Ok, eis que o Milei ainda fala, olha, você mentiu em tudo que você falou, você não foi perseguida a nada, você é uma terrorista, você jogava bomba, você queria explodir criancinhas, chamou ela de assassina, de tudo que você puder imaginar. E ainda falou, se eu for eleito presidente, a primeira coisa que eu vou fazer, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é mandar rever a sua pensão que você recebe, você não vai receber mais 1 centavo. Ela vai lá e apoia esse cara. Mas olha, o quão vendida tem que ser a pessoa para apoiar o cara que fala isso, né? Fora as coisas que ela falou dele, que é o que todo mundo fala aí da extrema-direita, né? Aí ela apoia
Aparecem juntos Macri, Patrícia e Milei. E fala, agora estamos juntos, nós nos perdoamos. E ele fala, olha, ela vai entrar aí para a história da Argentina nesse momento tão importante. Se realmente ele ganhar, ela vai entrar para a história aí como ele é a covardona que apoiou o fascismo. Se der ruim na Argentina, se um dia tiver uma ditadura, caso ele ganhe, ela vai entrar realmente para a história aí como, olha, pensa num lixo. Obviamente não tão lixo quanto o Macri, que ela é uma fantoche dele, ela é a fantoche do Macri. O Milei, aliás, ele também é fantoche, viu? O Milei é fantoche da irmã, que é a Karina Milei. Ela é quem manda nele, ele chama ela de chefe. Ele fala para ela chefe, e que ela ele não esconde para ninguém. Ela é a tutora dele, ele faz o que ela disse. Então, na verdade, ele é o rosto que aparece, ele é o bom de discurso, ele é o cara ali, e ela é quem, na verdade, fala para ele o que tem que falar no discurso, como é que são as coisas, a visão de mundo dele é a visão de mundo dela. É isso que veja bem como é que são as coisas na Argentina. Olha o tipo de cara que tá para ser eleito na Argentina. Só que a coalizão do Macri simplesmente se explodiu depois que ela apoiou o Milei. Simplesmente todos falaram, agora não dá mais. Essa coalizão está os Juntos por Cambio, que é juntos pela mudança, né, se fosse em português. Eles falaram, olha, não dá para apoiar aí esse cara. Vocês viram o que aconteceu aí no Brasil. Esse cara tava até te xingando se eu apoiar esse cara. E olha, esses políticos aí tem governadores, prefeitos, senadores, deputados, políticos importantes da Argentina. Eles não foram xingados dessa maneira pelo Milei como ela foi. E eles falam, para mim, inaceitável. Por quê? Porque o Bolsonaro, esse cara vai ser um Bolsonaro. Ele não dá para acreditar nas propostas dele. E veja, não é que eles têm... Quando você fala, nossa, Thiago, é porque o Bolsonaro foi tão ruim no Brasil, matou as pessoas na pandemia, porque ele inventou fake news, porque ele tentou dar um golpe de Estado. Vou falar, não. É porque o Bolsonaro não fez o que o mercado financeiro esperava que ele fizesse. Ele não aprovou algumas reformas, ele não privatizou tudo o que se esperava que ele fosse privatizar. Ele é que privatizou muito, hein? Mas ele não privatizou nem um terço. Ele prometeu 70 privatizações em 2 anos. Ele entregou nos 2 primeiros anos 4. Mas fala, pô. Depois, no final do mandato, dessas 70 aí que ele prometeu, ele entregou 9. Então você vê que, pô, pelo menos aí 8 vezes mais praticamente, ele teria que ter entregue e não fez. Essa é a verdade aí. Porque e fora reformas que ele prometeu e não cumpriu para o mercado. E aí, a tributária, o mercado queria uma reforma tributária do Bolsonaro. Uma reforma tributária que ia ferrar os pobres e facilitar para as empresas bilionárias explorarem a população. Ficaram com a reforma tributária do Lula, que facilita aí as maneiras, os tributos no Brasil, mas não era o que eles queriam. Não era o que eles queriam a do Bolsonaro. Queriam ali a reforma administrativa do Bolsonaro, que era para ferrar os servidores públicos, assim, de verde, amarelo, azul e branco, que dava para ele aparelhar tudo depois, e o mercado financeiro ia influenciar nesse aparelhamento. Não deu. Se tiver, vai ser a do Lula. Tipo, você pode ter certeza que eles não querem. Então, imagina uma lei feita pelo Bolsonaro e uma lei feita pelo Lula. A diferença é gigantesca, é brutal. Pois bem, lá o que eles pensam é o seguinte, olha, o Milei está prometendo tudo isso aí nos bastidores e ele não vai cumprir. Ele vai ficar pensando em dar golpe, ele vai ficar pensando em outras coisas que são prioridades dele, que é o que ele fala nos discursos. Ele vai priorizar aquilo. Então, muita coisa que ele fala nos bastidores que não fará, e aí não se tem detalhes disso, mas muitas coisas, talvez aí acabar com o peso, coisas do tipo, talvez eles acham que ele faça. Porque ele está prometendo nas câmeras, o que ele não vai fazer? Então, muitas reformas e leis financeiras aí que ele promete ao pessoal do mercado financeiro, principalmente nos bastidores, e que ele nem fala na campanha, muitos falam, pô, não tá parecendo que ele vai fazer, não. Não tá parecendo. O fato é que, veja bem, mesmo eles desesperados, porque querem aí uma guerra econômica contra a esquerda e tudo mais, eles não querem apoiar esse cara. Eles falam, não dá, esse cara não é confiável. Então, tá aí, o Bolsonaro conseguiu ferrar com um amigo dele na Argentina. Olha, era só o Eduardo Bolsonaro não ter ido lá, que aquela foi a gotinha que transbordou. Mas olha, a associação foi feita, e aí vamos aplaudir,
pela equipe de redes sociais do Lula, do PT. Não é do governo Lula, não. O governo Lula nem pode mandar alguém. Mas o pessoal que trabalhou na campanha do Lula foi enviado para a Argentina, estão na Argentina até agora, e eles conseguiram muito bem, brilhantemente, ajudar aí a fazer com que o Milei se associasse ao Bolsonaro. E aí isso foi enchendo o copo, porque esse pessoal ficou assim, pô, o Milei não tá negando, ele tá abraçando isso. Quando ele pode falar, tem foto dele aí com o Eduardo, você vê isso. Pô, peraí, não dá não. Então veja aí, ó, parabéns ao Lula. E aí mais uma aí do Bolsonaro, o azarado, onde ele vai, é bom aí. O único bom do Bolsonaro continuar livre é que ele pode ficar aí apoiando esse pessoal. Se bem que a associação considera que ele mesmo preso, né? Então não, que seja preso mesmo. Que seja associado aos próximos da extrema-direita, ele já na cadeia pra falar, ó, tá vendo o que acontece? Falou.